Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu gostaria de fazer algumas considerações acerca de um tema que é o tema de trauma. Eu não sou de todo o maior especialista no contexto de trauma, quer em termos profissionais, quer em termos teóricos. No entanto, eu gostaria apenas de deixar aqui uma breve consideração sobre aquilo que tem vindo a ser descoberto ou tem vindo a ser reforçado na área do trauma, que tem a ver com o facto de que a experiência traumática parece estar muito mais ligada à forma como a pessoa apreende ou processa a situação do que ao contexto, necessariamente. Ou seja, antigamente ou ainda existe esta consideração de que para que o trauma existe ou possa existir, tenha que necessariamente ter acontecido ao longo da história do indivíduo uma situação, um contexto que é claramente angustiante em termos traumáticos, como por exemplo situações de violência, situações de abuso, situações de negligência, etc. E então seriam esses contextos que iriam estar na origem do trauma e depois, a partir daí, um trauma não intervencionado poderia eventualmente escalar para outras perturbações, inclusive a perturbação de stress pós-traumático. Hoje em dia, aquilo que é sugerido no campo do trauma é que não é tanto a situação em si, não é tanto o contexto, mas sim o processamento da situação que é feito pela própria pessoa. O que, do ponto de vista tradicional, se pensarmos na terapia cognitiva e mesmo na terapia cognitiva ou comportamental, esta perspectiva faz algum sentido se nós pensarmos nas distorções cognitivas e no facto de que, de acordo com a teoria cognitiva, muitos esquemas são formados exatamente por distorções, por falhas no processamento da realidade e depois em termos do processo de assimilação e acomodação. O que pode não implicar necessariamente experiências traumáticas ou, melhor dizendo, pensarmos em situações que para um indivíduo são consideradas traumáticas, no entanto, se calhar, olhando de fora, comparativamente a outros contextos, poderemos não achar que são traumas, mas a pessoa vivencia como um trauma. E isso é que é a questão mais importante quando depois nós lidamos na prática. Portanto, situações em que uma pessoa tem um acidente de carro, mesmo que não seja um acidente bombástico, no sentido de grande capotamento, no sentido da pessoa estar cheia de lesões, ou que seja, mas um acidente em que naquele momento, por ser algo talvez inesperado, ou que a pessoa possa não ter feito uma melhor apreensão, isso fica gravado. Fica gravado não só no corpo da pessoa, como na mente da pessoa. E, portanto, um acidente que à partida, se calhar as pessoas veem como sendo algo mais regular, algo não tão bombástico, porque não houve ferimentos, ou não houve assim grande aparato, por assim dizer, mas, no entanto, essa experiência fica gravada na pessoa, pode ser uma experiência traumática que depois irá condicionar toda a sua vida e a pessoa irá estar a viver numa constante ativação, numa constante percepção de perigo. E isto é que é o essencial. Portanto, quando nós estamos aqui a pensar em trauma, hoje em dia é mais relevante até pensarmos
deste ponto de vista do que simplesmente nos conceitos de perturbação de stress pós-traumático que surgem no DSM. Não quer dizer que esses casos não existam, claro que existem, no entanto, é possível que vos cheguem mais pessoas em condições de terem experienciado um trauma ou até estarem a experienciar um trauma, mas que, no entanto, não se insere dentro da categoria de diagnóstico do DSM. Por último, fazendo aqui referência a um tipo de trauma que muitas das vezes também é descurado, quer em termos de literatura, mas especialmente em termos daquilo que é clínica, que tem a ver com os traumas de desenvolvimento. Ou seja, nós temos a nossa construção tem muito daquilo que foram as nossas experiências precoces. Ora, se eu tive experiências precoces que eu percepcionei como sendo traumas, então o meu desenvolvimento em áreas da minha vida vai ser um desenvolvimento desadaptativo. E, portanto, esses traumas de desenvolvimento irão perdurar e irão condicionar a minha vida, quer em termos do estabelecimento de relações, quer em termos da regulação emocional, quer em termos do desempenho profissional, que seja. Portanto, também torna-se importante, não é? Nós também prestarmos atenção àquilo que tem sido a trajetória de desenvolvimento da pessoa e ficarmos atentos a sinais que nos possam pensar, isto aqui pode sugerir eventualmente algum género de trauma de desenvolvimento. E, portanto, será essencial ver isso. Bom, eu termino o vídeo como comecei, ou seja, isto não quer dizer com isto que eu seja o maior especialista, no entanto eu gostaria de deixar aqui esta opinião apenas e somente no sentido de despertar a vossa curiosidade para ir procurar mais e para verem aquilo que é a mais recente investigação no campo do trauma e depois como se lida com o trauma, não é? Tanto a nível da expressão do corpo como na expressão da mente. Muito obrigado por estarem desse lado. Desejo a todos um resto de bom dia. Fiquem bem e até uma próxima.